Tá, pessoal, na aula passada a gente discutiu o histórico e a evolução dos computadores, não foi isso? E eu comentei com vocês que a gente teve o John von Neumann lá no EDVAC, ele propôs a arquitetura von Neumann, lembram? Foi a introdução da ideia do programa armazenado em memória. Vocês lembram disso? Então, hoje, o que a gente vai discutir é essa arquitetura von Neumann em mais detalhes e a gente vai ver processo de abstração em computadores. Beleza? Como é que a gente subdivide ou controla o nível de complexidade dos detalhes que a gente vai olhar sobre o computador para a gente poder entender e trabalhar com ele. É isso. Então, ó, na aula passada a gente viu as gerações de computador, a gente falou de tendências atuais, eu não lembro. A gente falou, mas falou fora de ordem, que a gente conversou sobre os computadores quânticos, não foi? Alguém lembra? A gente falou de computadores quânticos, não falou? O problema que a gente tinha com supercondução. Na primeira aula de introdução. Bom, a gente terminou vendo na aula passada, então, no histórico, a gente terminou vendo os computadores pessoais e como a computação na nuvem, na realidade, é um comeback da era dos mainframes, né? E para onde que a gente está indo? A gente discutiu a lei de Moore, a gente falou que ela não é uma lei de verdade, mas sim uma observação do avanço do processo industrial e que ela tem um limite físico, não é? Porque o transistor está em... A gente já consegue fazer transistores de 2 nanômetros, mas existe um limite físico. Vai chegar uma hora que um transistor vai ter o tamanho de um átomo, e daí não vai rolar. Na realidade é impossível, por causa que entra os efeitos quânticos em jogo e daí já era a coisa. Então, qual que é a tendência atual? A gente precisa de uma nova geração. A gente precisa de um shift na tecnologia de construção de computadores para a gente poder continuar aumentando a nossa capacidade computacional. Mas como é que a gente está lidando com o problema da nossa fome de poder computacional enquanto a gente não cria essa nova geração enquanto essa tecnologia não aparece? A gente está encontrando soluções alternativas. Uma delas é a computação paralela. A computação multicore é um exemplo de computação paralela. Mas é o que a gente está fazendo. A gente está usando mais de um computador para executar a mesma tarefa. Ou a gente está executando tarefas concorrentes em processadores distintos. Daí você entrega mais quantidade de trabalho na mesma unidade de tempo. Mas ninguém tem nem ideia de como é que possa ser essa tecnologia de 5ª geração de computadores. Empresas como a Intel estão apostando num transistor que ele é mais gordinho. Eles chamam de 3D transistor. A ideia é controlar as correntes de vazamento que os transistores têm. E quando você perde menos corrente para calor, você pode aumentar a frequência. Isso deve dar um fôlego para o mercado. Mas eu já estou escutando eles falarem disso há mais de 10 anos e eu não vi comercialmente ainda. Beleza? Oi. Eu não tô, cara. Que bom que você me avisou, não me avisou daqui a meia hora. Mas tá gravado, pelo menos, porque no OBS tá aparecendo. Eu acho que é aqui. Agora vocês estão vendo, né? Obrigado que você me avisou agora, filho. Vocês sabem que teve uma vez, eu tava dando aula à distância, eu falei 20 minutos, não tinha ninguém me escutando, eu tava mutado. Ninguém pra falar nada. Só esperando eu começar. E eu tô lá dando, vocês estão entendendo? E ninguém responde de nada, né? Por isso que eu peço que vocês falem pelo menos um aham, sim, mas como professor? Daí já ajuda, eu já sei que vocês estão vivos.
Então, na aula passada a gente falou do histórico das 4 gerações, que definiu essas gerações foram as tecnologias que a gente usou para construir os computadores. E hoje a gente vai discutir isso aqui, ó. O computador como uma pilha de abstrações, os 5 elementos básicos de um computador moderno, a visão geral de sistemas computacionais, como é que eles são interconectados, como é que o processador se comunica com o mundo exterior. A gente vai pincelar o que é a hierarquia de memória, entrada e saída de dados, origem e motivação da arquitetura CISC e a origem e motivação da arquitetura RISC. Eu sei que tem um monte de coisa estranha aí, mas na hora que a gente terminar nossa conversa hoje às 10h30, eu acho que vai estar tudo mais claro para vocês, beleza? Essa é a aula teórica, infelizmente. Essa primeira parcela da disciplina é meio chata, mas a partir de quinta-feira a gente já começa a programar, tá? Ou seja, na próxima aula. Então, quando a gente fala de abstração de computadores, é difícil a gente entender esse conceito. Então vamos partir dessa premissa. O computador ele é uma máquina complexa. Todo mundo concorda com isso? Então, como que você faz para entender como é que uma máquina complexa é especificada ou construída? Para e pensa. 1,7 bilhão de transistores. Se você for olhar para o computador construído a partir de transistores, vai ser praticamente... Não vai ser praticamente. Vai ser impossível você entender, concorda? Então, você tem que pensar nele de maneira esquemática. Através de subsistemas. Você tem que começar especificando o computador num nível muito alto, muito abstrato, muito perto de você. E à medida que essa arquitetura, essa forma de construir o processador vai tomando forma na tua cabeça, você pode ir descendo níveis e vendo mais detalhes da construção dele. Até que, em última instância, a gente chega no nível dos transistores. Beleza? Essa que é a ideia da abstração. Então, vocês lembram que a gente faz uma diferenciação muito clara entre sistema computacional e computador, não é? O sistema computacional é todo o aparato que te permite fazer computação. Ele inclui dispositivos de entrada e saída, memória e a unidade de processamento. E o processador é o que a gente chama de computador propriamente dito. Lá na década de 50, o von Neumann, depois de sair do Bletchley Park, ele estava trabalhando na ideia de construir um computador que pudesse ser programável, que pudesse ser reconfigurável, é como eles chamavam naquela época. E ele teve essa ideia aqui, o que ficou conhecido como arquitetura ou modelo de von Neumann. Eu não gosto do nome arquitetura, porque a gente usa a arquitetura para descrever como que o processador deve ser construído, certo? Como ele deve funcionar. Mas ficou conhecido como arquitetura von Neumann e, na realidade, ele trata de como sistemas computacionais devem ser construídos. Basicamente, o que ele falou naquele relatório do Edvak é o seguinte, que um sistema computacional ele precisa ter 3 unidades principais. Uma unidade que a gente chama de central, CPU, Central Processing Unit. A gente precisa de um banco de memória onde vão residir os nossos dados e as nossas instruções de reconfiguração. E uma unidade, um subsistema que permite a gente fazer entrada e saída de dados. Beleza? E o von Neumann, ele veio com a ideia de você colocar os dados que você quer, que os periféricos estão entrando no sistema na memória, e os dados que vão sair do sistema para ir para um periférico de saída também, eles partem da memória. Beleza? E esse diagrama é vocês estão vendo aí um diagrama com 3 caixinhas, então? E esse diagrama ele descreve essa arquitetura. É muito interessante isso, pelo seguinte, para a gente é meio óbvio, concordam? Vocês que cresceram com computadores, vocês olham para esse diagrama e vocês falam assim, putz, professor, mas isso é óbvio. É óbvio agora. Quando o von Neumann teve essa ideia, isso não era nem um pouco óbvio. Os computadores que existiam até então, e eles eram pouquíssimos,
Eles eram todos computadores de propósito específico, eles resolviam um e apenas um problema. Essa ideia de programa armazenado em memória e as instruções permitem você reconfigurar o circuito do seu sistema para que ele execute diferentes tipos de instruções aritméticas, ou lógicas, ou instruções de controle ou acesso à memória, isso foi revolucionário. Para vocês terem uma ideia, não era assim que o Turing pensava no computador, não. A ideia do Turing para computadores ela era muito mais avançada, mas impraticável na época. Ele imaginava um computador basicamente como uma unidade de processamento massivamente paralela, inspirada no cérebro humano. E isso era completamente não factível na época. É por isso que o modelo von Neumann ele se popularizou, ele se tornou a visão vigente de como é que um computador devia se funcionar. E é por isso que os computadores até hoje, 70 anos depois, continuam sendo construídos seguindo essa premissa, esse modelo. Aí você fala assim, professor, um computador hoje, no século XXI, na segunda década do século XXI, segue o modelo von Neumann? Segue. O celular de vocês é construído em volta do modelo von Neumann. O PC é construído em volta do modelo von Neumann. Um data center para cloud computing é construído em volta do modelo von Neumann. Beleza? Só que quando vocês olham para esse diagraminha, ele fala o que tem que ter. Mas ele não detalha o que tem em cada um desses quadradinhos, concordam? Então isso aqui é um nível de abstração muito de alto nível, muito genérico. Ele serve para a gente ter uma ideia do que é quais são as unidades fundamentais e como elas se interrelacionam. Um detalhamento ou uma abstração um pouco mais detalhada de como construir um computador é apresentada nessa figura aqui. Tá vendo? Você tem a memória. E você não fala como é que é essa memória, se é uma memória só, qual é a tecnologia que ela é construída, como ela é acessada, não tem nenhum detalhe técnico. Você sabe que é uma unidade funcional onde você tem que guardar informações e instruções. Mas a unidade central de processamento ela pode ser subdividida em outras duas unidades menores. Uma unidade que a gente chama de unidade lógica aritmética, e por sua vez vai ter vários subsistemas também, e uma unidade de controle. A unidade de controle é responsável por recuperar uma instrução da memória e decodificá-la. Para a partir dessa decodificação, decodificar a instrução é uma sequência de bits, zeros e 1, certo? A unidade de controle ela interpreta essa sequência de zeros e 1 e fala assim, isso é um add, isso aqui é um load word para acessar a memória, dado na memória. E aí ela reconfigura o processador, e o processador não é só a ULA, tem mais coisas aí, para que o caminho por onde os dados vão passar, o data path, se reconfigure para executar aquela instrução. E com relação aos periféricos, a unidade de entrada e saída é dividida em unidade de entrada e unidade de saída, porque essencialmente fazer entrada de dados é diferente de fazer saída de dados. Vocês estão entendendo como é que funciona esse processo de abstração? Você tem uma ideia geral e você representa ela. E daí você vai detalhando. Aí você fala assim, mas calma lá, como é que a ULA é construída? E essa unidade de controle? A gente vai detalhando. Um outro jeito de eu descrever um processador é através do diagrama de entradas e saídas. Isso aqui é uma foto de um processador. Ele é todo bidimensional, certo? Mas isso aqui diz muito pouco para um ser humano. Tira o overlay aqui e tenta entender o que isso significa. Você vai falar, muito massa, parece uma cidade de bactérias, mas eu não tenho a menor ideia do que faz o que aí. Com overlay, você fala, mesmo assim, não ajuda muito. Esse aqui é o diagrama de entradas e saídas. Ele representa o processador como um todo, como um bloco, e a gente usa setas para falar quais são as entradas e saídas esperadas desse sistema. A gente não fala, não descreve como ele é construído, mas sim como que você se comunica com ele. Beleza? Esses aqui são outros dois exemplos. Esse aqui é o diagrama de entradas e saídas do Pentium 4, esse aqui do 8051. Esse cara é um processador e esse cara é um microcontrolador. Beleza?
Então, a gente vai ficar... Eu gostaria que não ficasse confuso o que é um sistema computacional, o que é um computador. Nessa disciplina nós estamos mais interessados em computadores, nos processadores, tá? Então, olha um outro exemplo aqui. Você está vendo que tem um quadradinho aqui e eu tenho um chip de CPU aqui? Esse banco de registradores, esse monte de quadradinho aqui são os registradores. Aqui é a unidade lógica aritmética. E a interligação deles define o que é o caminho de dados. Mas o processador ainda precisa ter uma forma de se comunicar com o mundo externo. Então ele vai ter um controlador de barramentos que vai se comunicar com a memória e que vai se comunicar com os dispositivos de entrada e saída. Percebe que cada vez que eu redesenho a coisa, eu desenho num nível de complexidade maior. Aqui eu estou detalhando só o DataPath. E daí eu falo que tem os registradores aqui, que tem 2 registradores de entrada, que é um ovo dado do banco de registradores para esses registradores. Eles são os 2 operandos da ULA, o resultado da operação sai aqui e é reescrito nesse banco de registradores. Isso aqui é uma coisa que a gente vai estudar lá para o final da disciplina, que é como é que eu descrevo o mecanismo de pipeline, que é para executar instruções de uma maneira massivamente paralela do processador. Isso aqui é um diagrama que mostra como que os processadores eles podem ser super escalares. Mas percebe que eu não estou falando como construir esses caras, eu estou pondo um quadradinho e falo o que os subsistemas devem fazer. Agora, voltando lá para o diagrama do von Neumann, percebe que ele descreve a memória aqui? Como que eu construo esse banco de memória? Essa memória do sistema computacional? Então, aí a gente vem para cá. Parem e pensem no celular de vocês. Ele está aí na frente de vocês, se vocês não estão usando para fazer essa disciplina. Me conta um negócio. Quantos tipos de memória diferentes tem no celular de vocês? Alguém consegue me listar alguma memória que tem no celular de vocês? Isso, vocês estão falando vários tipos de memória. O celular de vocês tem HD? Então, mas é consciente para todos vocês que você não tem só um tipo de memória no celular? Agora pensem no PC. Que memórias que vocês sabem que existem no PC? Tipos diferentes de memórias. Beleza, tem SSD e HD, tem a RAM. Num PC você usa registradores? Vocês aprenderam registradores lá em SD, né? Construído com flip-flop tipo D, lembram? Você tem a memória RAM, você tem o HD, o SSD, aí você tem a tal da memória cache, que vocês já ouviram falar, mas não sabem muito bem o que é, não é? Você pode usar um pendrive no PC de vocês? Vocês têm entrada de CD, DVD no computador de vocês? Bom, se tem entrada de DVD, tem entrada de CD. E sabe por que não vem? Quanto que você armazena num DVD? 4. É bem menos do que no pendrive, então ficou obsoleta a tecnologia. Mas alguém de vocês trabalha em alguma empresa que eles fazem backup do servidor da empresa frequentemente? Faz em nuvem, não é? Então, fazer backup em nuvem é uma coisa muito linda quando... Bom, tem o problema... Não funciona bem, cara, por causa que a internet é confiável hoje em dia.
Mas tem empresa, principalmente essas empresas mais antigas, tipo banco, seguradora, que eles não gostam muito da ideia de ficar mandando os dados dele para fora da empresa, não. Sabe como é que esse povo faz backup de dados? Usando fita magnética, até hoje. Faz. Então, mas daí eu pergunto para vocês. A gente tem lá no diagrama do von Neumann, o modelo do von Neumann, aquele bloquinho chamado de memória. Mas a gente não especifica como é que é essa memória. E quando a gente vê o celular, o smartphone ou o PC, a gente vê que a gente usa nesses dispositivos diferentes tipos de memória. Por quê? Eu não podia ter um PC que só tivesse memória RAM? Para que serve a memória? Vamos começar do básico. Para armazenar informação, não é? Seja essa informação dados ou programas. Daí, ó, vamos falar das memórias que vocês conhecem. Vamos começar da mais básica, da memória RAM. Na realidade, quando a gente fala de memória RAM num PC ou no smartphone, a gente está falando de SRAM, DRAM, de RAM dinâmica, né? O que acontece se você tem um programa carregado na RAM e o teu gato aperta o poveron do seu computador? A informação que está na RAM se mantém ou ela se perde? Exato, porque a memória RAM ela é dinâmica, ela é capacitiva na realidade. Para que a informação seja mantida, você tem que manter as células energizadas. Então, se você tem uma informação guardada na RAM e o computador perde alimentação por algum motivo, essa informação se perde. Mas e se você pega, sei lá, um vídeo do seu filho montando Lego e grava no seu disco rígido e o gato vai lá e aperta o poveron do seu computador, você vai perder esse vídeo? Não. Ou seja, a gente tem uma característica importante das memórias aí, que é a persistência. Elas persistem a falta de energia ou não? Algumas memórias persistem a falta de energia, outras não. Eu não gosto do nome volátil, parece que o negócio vai evaporar, tá ligado? Mas se você pegar os livros antigos, eles vão falar em volátil e não volátil. O nome que a gente usa, o adjetivo que a gente usa não é importante. O que é importante para mim é que fique claro na cabeça de vocês que alguns tipos de memória mantêm a informação, mesmo sob falta de energia elétrica, e outros não. A memória flash, ela mantém a informação quando falta energia elétrica? O pendrive de vocês? Para todos os efeitos funcionais, ele funciona que nem um HD, não funciona? O SSD? O SSD, na realidade, é um processador com um monte de pendrive e esse processador roda um programa que tenta ficar escrevendo a memória de maneira regular. Para quando começar a falhar tudo de uma vez, não falhar uma célula logo no primeiro mês que você tem o negócio. O SSD é memória flash. Ele persiste, mesmo na falta de energia elétrica, não é? Agora, e a memória, os registradores, que são construídos com transistores, os flip-flops de poder? Você tirou energia, você perde informação, não perde? Memória cache é a mesma coisa. E o custo dessas memórias? Pega, por exemplo, os registradores. São células de memória construídas com transistores. O que tem de especial neles? Eles não são persistentes. Mas será que eles são baratos ou caros de serem construídos? O que vocês acham? Registrador é a memória mais cara que tu tem. Pensa em house. Como é que fala? Preço de casa ou de terreno. O que define o preço da casa e do terreno? Além do tamanho dela, é a localização, não é?
Um terreno no centro da cidade custa muito mais caro do que um terreno na periferia da cidade, não custa? Essa é a história dos registradores. Os registradores, eles são, a gente chama de memória estática. Dá a ideia de que parado é pior, né? Mas memória estática é um nome ruim que eles escolheram para células de memória construídas com transistores. Essas são as memórias mais rápidas que a gente tem. Os registradores são memórias estáticas. Eles são caros por causa da onde eles são construídos. Os registradores, eles são construídos do ladinho da unidade lógica aritmética. Pensem que o processador está todo construído num plano. Ele é bidimensional. Então tem pouco ou muito espaço em volta da aula, da unidade lógica aritmética. Tem pouco espaço. Você não pode construir muita memória em volta dela. É por isso que o registrador é caro. O lugar que ele é construído é um lugar que o real estate é carão. E a memória cache? A memória cache usa exatamente a mesma tecnologia que os registradores, só que ela é construída na periferia do processador. Depois a gente vai ter uma aula em detalhes sobre hierarquias de memória, tá? Isso é só para dar uma ideia geral para vocês. Oi? Ela é mais cara, porque ela é construída dentro do processador. Pelo menos a L1 e a L2. Mas você pode ter memória cache fora do processador, que a gente chama de L3. Vocês já ouviram isso, né? Cache L1, cache L2, cache L3. Cache L1 é bem mais perto da ULA. Cache L2 é na periferia do processador. Cache L3 é fora do processador. E essa memória é construída com transistores. Então, registradores e cache, eles são voláteis, são não persistentes, certo? Perdeu a alimentação, perde a informação que está nele. O disco magnético, HDD ou SSD, eles são não voláteis, são persistentes, mas eles, em termos de velocidade, por que os registradores são mais caros? Porque eles são construídos perto da ULA. E eles são muito rápidos, eles funcionam na velocidade dos outros subsistemas do processador. Então, o preço em reais por bit, ele é mais alto do que da memória cache, porque você tem menos. Agora, pensa num PC. Quanto que é o normal que vocês têm de RAM aí hoje? 8 GB, 16 GB? É por aí, não é? E o HD de vocês deve girar em torno de 1 TB hoje em dia, não é? Tudo bem, isso não é muito problema mais porque você não grava um monte de mídia no teu computador mais, você assiste tudo da internet, né? Então, mas para e pensa, você tem 8 gigabytes, que é 10 a sexta, né? E você tem 160 gigabytes de SSD. É quantas vezes mais? Próximo de 100 vezes, não é? Não. Próximo de 100 vezes se você tivesse 800. É umas 20 vezes. Quanto que custa um HD hoje em dia? Um HD de 1 TB é 100 vezes mais, aproximadamente, tá? Quanto que custa um HD hoje de 1 TB? Uns 350, 400 reais? Quanto que custa 8 GB de memória? É por aí também com o preço do dólar atual, não é? Qual memória que é mais barata? O HD. Agora, e a velocidade que elas funcionam? Quantas vezes a memória RAM é mais rápida que o HD? Centenas de vezes. Quantas vezes a memória cache é mais rápida que a memória RAM? Centenas de vezes. Quantas vezes os registradores são mais rápidos que o cache? Dezenas de vezes. Agora, você percebe que o teu limite de armazenamento, ele só é limitado pela
quantidade de recursos físicos que tu tens. Porque você pode ter uma caixa cheia de pendrive. E aí você vai ter vários petabytes de informação. É o que a gente chama de armazenamento de memória primária, secundária e terciária. A memória primária ou memória de trabalho são os registradores, a cache e a memória RAM. A memória secundária de armazenamento permanente é o disco magnético ou SSD. E a memória de terciária ou de longa duração, ou de armazenamento externo, são as fitas magnéticas, os DVDs, os flash drives, HD externo e por aí vai. Então observe o seguinte, quanto em geral, tá? Quanto menor a memória, mais cara ela é e mais rápida ela é. Quanto maior a memória, mais barata ela é e mais lenta ela é. Então, é por isso que a gente tem esse tanto de memória, porque o programa que existe no seu disco magnético, no HD, ele vai ser carregado para RAM, e aí ele vai ser carregado para cache, e em última instância ele vai ser carregado para os registradores para ser executado pelo processador. É uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia. Essa hierarquia, essa forma de ordenar as diferentes memórias que você tem, é um mecanismo muito sofisticado e inteligente para criar uma ilusão de que a sua memória é barata, ela é muito grande e muito rápida. Porque você tem memória barata? Você tem. Você tem memória rápida? Você tem. E você tem memória grande? Você tem. Você tem as três características num tipo de memória só? E ainda tem a quarta característica, que é a persistência, né? De você não perder quando perde limitação. Você não tem um tipo de memória que tem essas quatro características. É por isso que a gente encadeia essas memórias para gerar essa ilusão. Vocês nunca pensaram por esse ângulo sobre memórias, né? Mas é interessante, não é? A gente vai ver depois. Oi? Isso. Você não viu em SD isso? Deixa eu abrir um pente que eu explico isso rápido. Oi? Ah, tudo bem. Então, ó, eu vou abrir um Paint Brush e eu vou desenhar para vocês, tá bom? Só um minutinho. Tudo bem se eu parar 5 minutinhos para explicar isso, pessoal? Então vamos lá. Não, porque eu refresco na cabeça dos seus colegas também. Vamos ver se aparece aí o Paint. Apareceu? Então tá. Uma memória tem que ser capaz de guardar 1 bit de informação, não é? Então, a memória é um dispositivo capaz de guardar informação. Você pode usar um imã. Opa. Pode usar um imã. Você chama essa aqui linha 1 e essa linha 0. E se esse imã estiver ligado na linha 0, você tem um 0. Se esse imã estiver ligado na linha 1, você tem um 1. Isso é um jeito de guardar uma informação. Outro jeito de guardar uma informação é você ter um cartão e você tem quadradinhos nesse cartão. Se esse quadradinho tem um buraco, é um 1. Se ele não tem um buraco, é um 0. Se ele tem um buraco, é um 1. Se ele tem um buraco, é um 1. Entendeu? Guardar informação, o dispositivo que você usa para guardar informação, ele não importa muito, desde que tenha uma regra bem definida de como ele funciona. Memórias já foram construídas usando esse esquema de ímãs aqui? Já. Memórias já foram construídas usando cartões perfurados? Já. Mas com a invenção do transistor, o transistor é aquele dispositivo assim, né? Opa. Base, emissor e coletor. Esse carinha é uma chave elétrica. Ele funciona, dependendo das condições, ele funciona aqui numa chave aberta. Dependendo
como é que eu coloco as correntes na base do emissor coletor? Ele funciona como uma chave fechada. E a gente usa esse cara para construir as portas lógicas e, ou e não. Vocês lembram disso de SD, não lembram, pessoal? Com essas três portas, e a gente usa a tal da álgebra booleana. E aí a gente é capaz de construir circuitos como um somador, circuitos como um subtrator, circuitos como vários outros. Isso aqui a gente usa um negócio que a gente chama de lógica combinacional. Tá? Por quê? E eu ainda cortei minha mão ontem, cara. Eu quase cortei minha mão na metade. Tomei um monte de ponto. Eu tava cortando umas frutas e eu decidi que minha mão parecia uma fruta. Quase tirei metade da minha mão, cara. Então, mas daí, tudo bem, até aqui eu só tô dando uma revisão básica pra gente poder explicar a memória. Nesses circuitos combinacionais que a gente usa essas portinhas aqui e álgebra booleana para criar a lógica que a gente quer, a saída depende única e exclusivamente da entrada. Mas existe uma segunda classe de circuitos digitais que a gente chama de circuitos sequenciais. Os circuitos sequenciais, a saída não depende só da entrada. Vamos fazer assim, ó. Essa saída, entrada 1 e entrada 2. Essa saída ela não depende só da entrada, ela também depende da saída, do estado anterior da saída. Tranquilo essa ideia? Imagina que você tem um circuito, digital assim, ó. A, B, aí você tem uma porta lógica aqui assim, ó. Esse que é o S. Se for assim, esse circuito é combinacional. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, desculpa, vou mudar aqui um pouquinho. Agora olha aqui, ó, o fluxo da corrente elétrica vai estar assim, né? Esse circuito ele é sequencial. Porque percebe que você tem a entrada A e B, mas a segunda entrada dessa E é a saída, a própria saída S. Sim? Beleza? Então, em eletrônica digital é só isso. Esses circuitos que não têm essa saída como uma entrada e os circuitos que têm ela. São circuitos combinacionais e sequenciais. Agora, com essa ligação para trás aqui, ó, que eles usam um nome horrível, eles chamam de retroalimentação, você consegue induzir o conceito de memória. Quer ver um exemplo? Aqui, ó, vou pôr uma porta inversora, outra porta inversora. Desculpa, eu tô com uma mesa digitalizadora, mas o ruim da mesa digitalizadora é que você não consegue olhar para onde você está escrevendo, né? Você escreve e olha no computador. Aqui você tem uma memória. É louco, não é? Só que ela é bem pouco útil. Mas foi assim que a gente percebeu o efeito de memória. Agora, olhem isso aqui, ó. Se eu pegar e puser uma porta... Eu estou desenhando rapidão, tá? Se eu puser duas portas não E, eu chamar essa entrada de S, entrada de R, eu vou pegar essa saída e ligar ela aqui. Pegar essa saída e ligar ela aqui. Eu vou chamar essa saída de Q e essa saída de Q barrado. Vamos ver o que acontece se a gente montar a tabela verdade disso aqui? Tudo bem, pessoal, eu fazer isso com vocês? É fora do conteúdo, mas eu acho que vai clarificar para vocês esse assunto de memória que a gente está fazendo. Observe o seguinte, que eu vou ter aqui também uma entrada que vai ser o Q anterior.
Porque o Q não é uma entrada do circuito? Então observe o seguinte, você vai ter as possíveis combinações, que você 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Mas você também tem as possibilidades de ter 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Só que nesse caso o Q anterior é 0, e nesse caso o Q anterior é 1. Essa tabela cobre todas as possíveis configurações desse circuito? Cobre. Certo? E o legal é que, tipo assim, se aqui eu tenho Q, aqui eu tenho Q barrado, se o Q é 0, o Q barrado devia ser 1. Entenderam? É inversão, né? Então observe o seguinte, se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, e eu tenho 0 aqui, eu deveria ter 1 aqui, certo? Eu vou pôr esse 1 de laranja. Então observe o seguinte, ó. A porta não E, ela é inverso da E, não é? A E vai produzir 1 só se as duas entradas forem 1. A porta não E produz 1 se qualquer uma das entradas for 0. Então observe o que vai acontecer aqui. Se eu tenho 0, esse cara aqui vai vir para 1. Se eu tenho 1, esse cara aqui vai vir para 1. Aqui eu tenho entrando 1. Aqui eu entrando 1, eu vou ter 0 e 1, vai dar 1. Aqui entrando 1 e aqui tendo 0, vai dar quanto aqui? 1. Então esse estado é um estado não permitido. O 0, 0. Ele vai funcionar aqui do mesmo jeito. Agora, e se eu colocar... Esse aqui é um flip-flop... Oi. Eu comecei pro pior estado. Tá? Vamos começar pelo... Porque esse flip-flop é um flip-flop muito simples. Ele tem problemas. E daí a gente resolve esses problemas fazendo flip-flops mais complicados. Mas olha aqui. Se eu colocar 0 no set e 1 no reset, e eu tenho 0 aqui, do que anterior, aqui eu tenho que ter 1, certo? Vamos ver o que acontece. 0 aqui, esse estado ele vai ser forçado do 0 para o 1. Entrando 1 aqui, eu vou ter 1 e 1 aqui, não é? 1 e 1 dá 1, invertido dá 0. Então esse cara vai vir para 0. Entrando 0 aqui, eu vou ter 0 e 0, que dá 1. Aí 1 e 1 dá 0, 0 e 0 dá 1, 1 e 1 dá 0. Então se eu tenho 0 no estado anterior, 0 e 1, esse cara aqui vai ser 1. Concordam? Que, embora tenha dançado aqui, eu cheguei num estado estável, em que a coisa não muda. 0 não é 0 dá 1. 1 não é 1 dá 0. 0 não é 0 dá 1. Agora estou no estado estável, tá vendo? Nada mais muda. Embora eu tenha mudado aqui. Observe esse outro caso aqui, ó. É o 0 e 1, mas eu tinha 1 na entrada. Exato. Esse é o problema desse flip-flop. Isso aqui não é um flip-flop, isso aqui é um lat. E aí a gente tem que resolver isso. E aí a gente resolve. Na verdade, você tem umas 3, 4 aulas de SD para responder isso. Olha esse caso aqui, ó. Você vai ter 0 no S, 1 no R. Era isso, não é? E você tem 1 no Q. Você tem 1 no Q, você vai ter 0 no Q barrado. Então, ó, 1 não é 1, dá 0. 0 não é 0, dá 1. Está estável já. Quer dizer, então, que se eu colocar 0 no S e 1 no R, eu vou guardar o bit 1. E se eu inverter? Se eu colocar aqui, ó. Pega o caso de baixo, ó. Esse caso aqui, ó. 1 no S, 0 no R. E 0 no Q. Se tem 0 no Q, tem que ter 1 no Q barrado. Ó, você vai ter aqui, ó. 0 não é 0, vai dar 1. 1 não é 1, dá 0. Ou seja, se eu colocar 1 no S, eu guardo a informação 0. Isso é uma célula de memória SRAM. Mas ela tem esses problemas dos estados não permitidos, que eu não atinjo uma configuração estável assim. Esses bits do Q barrado, eles vão ficar variando. Então você consegue construir circuitos um pouquinho mais complicados que esse. Por exemplo, se você encadear mais
portas não E, por exemplo, assim, ó, vai ter uma entrada, vou chamar isso aqui de R, põe uma não E aqui, vou chamar isso aqui de S, põe uma não E aqui, daí você põe uma não E aqui, põe outra não E aqui, essa saída liga aqui, essa saída liga aqui, essa saída liga aqui, essa. Se você analisar esse circuito, você vai ver que o estado não permitido some. Daí você pode incluir clock. Um flip-flop é um lat que é clocado, que ele só acontece quando tem uma transição do sinal de clock. E aí vocês aprenderam lá que o flip-flop JK mestre escravo, ele permite você fazer o armazenamento da informação só quando você tem uma transição de 0 para 1 ou de 1 para 0. Filha, deu uma refrescada de como é que a gente pode guardar uma informação usando só transistores? Tudo isso é um bit de memória. Uai, se você quer guardar o bit 1, você coloca 0 no S e 1 no R. E aí o teu bit armazenado vai estar no Q, mas vai ter 1 armazenado. Você quer escrever a informação. Aonde que você informa o que você quer escrever? Nas entradas SR. Da onde que você lê a informação que você escreveu? Do Q. Por isso que se você tirar a alimentação, você perde a informação. Beleza? Não, que isso. Deixa eu voltar ali pro... Oi, filho. Uhum. Uhum. Pega um jogo, por exemplo, tipo Witcher 3. Falar de uma coisa que vocês devem conhecer, ou sei lá, que jogo que tá na moda aí agora? O novo jogo do... Pode ser o Witcher 3, tô falando uma coisa que vocês conhecem, né? É diferente de eu falar do River Raid aqui, que ninguém vai saber do que eu tô falando, ou do Pac-Man, né? Então pega o Witcher 3, o Witcher 3 é um bom exemplo. Ele é um programa de computador? Ele é um programa de computador. Só que ele é mais que isso. Ele é um programa de computador que usa uma quantidade massiva de dados. E o que são os dados que esse programa usa, que esse jogo usa? Ele usa um monte de multimídia. Áudio, vídeo, imagens para textura, meshes. Ele também tem os dados de scripting. Ele que vai fazer as quests. E o que vai estar programado efetivamente nele mesmo? São as regras de como processar esses dados. Então, agora, quando você instala o Witcher no teu computador ou no teu PS4, por exemplo, quantos gigabytes de memória ele usa? Se eu não me engano, é mais que 20, não é? Então, você para e pensa comigo. Beleza, eu tenho 8 GB de memória e o Witcher tem 50 GB. Cabe? Não, né? Porque 8 é menor que 50. Sem contar que o seu computador não vai rodar Witcher e só Witcher. Por trás vai ter o Windows. E o Windows tem um monte de processos que vão estar na memória. Certo? Então você mantém ele no disco magnético e carrega... Só que você vai usar toda a informação do jogo o tempo todo? Por exemplo, você está jogando em Velen.
alguma informação de textura, de mesh, de script, de que scaling é importante para você nesse momento? Não, porque você não vai ter como acessar essas imagens ou aqueles scripts. Então essa informação ela precisa estar na memória? Não. O jogo ele carrega os recursos de multimídia, os dados dele, sob demanda. E ele nunca carrega tudo. Mas para o jogo funcionar, ele tem que estar na memória. Você não consegue rodar um jogo direto do HD. Por isso que quando você abre o Witcher, não é instantâneo. A demora para abrir o jogo é porque você está transferindo do disco rígido para a memória. O que o cara queria fazer nesse vídeo era carregar o jogo inteiro para a memória para melhorar o desempenho. Tela de loading, ele poder rodar em um frame rate maior. Mas a própria arquitetura von Neumann e a estrutura de hierarquia de memória obriga que o jogo seja carregado para a memória de trabalho, a memória RAM, para que ele seja executado. Faz sentido para você, filho? Pega e pensa, por exemplo, num jogo tipo Diablo. Vocês jogaram Diablo clássico? Diablo 1? Diablo 2, pronto, vai. Só o 3, o 2 é o melhor de todos, cara. O 3 é mais bonito, mas o 2 é muito legal de jogar. Vai no Steam, favorita o Diablo 2, quando eles fizerem um sale que sai por alguns reais, compra, que você não vai se decepcionar. É muito bom o jogo. Vai sair um novo. Bom, então daí, ó, pensa num jogo que nem o Diablo 2. Ou 3, que você conhece. Por que quando você sai do mapa e entra numa caverna, você tem um delay? Não é instantâneo. Porque o mapa da caverna, ele não está carregado. Tudo bem que no caso do Diablo tem um detalhe extra aí, que o mapa é gerado proceduralmente. Mas mesmo assim, ele já não podia estar pré-carregado na memória? Quando você abriu o jogo? Quando você fala que pesa, significa o quê? Que você está ocupando memória RAM que você não está usando diretamente agora. É isso que é pesar. Quando você joga Skyrim, por exemplo, você está ali em Halfgar e você quer entrar no Castelo Azul. Por que você não pode entrar direto? Tem que ter aquela tela de load. Isso aí são mecanismos que a indústria dos jogos desenvolveu para poder lidar com a quantidade de informação, com a complexidade do negócio. Isso aí tem a ver com computação gráfica. Os algoritmos de renderização, eles lidam com muitos polígonos. Então, ele só renderiza o que está visível. Se está muito longe, acaba virando pontos. Então, eles acabam colando uma textura. Agora, quando você usa um escopo, que você vai dar um zoom numa região, aquela região que o escopo está mostrando tem que ser toda renderizada. Isso leva um tempo. Porque a renderização não acontece em tempo real, ela acontece em background. Eu acho um pecado vocês não fazerem computação gráfica, cara. É que só eu ministro, pelo jeito. Mas faz tempo que eu não ministro ela. Quem que oferece? Os alunos dos outros cursos vinham fazer comigo? Quando eu oferecia computação gráfica como optativa, era sempre lotada, cara. Parecia cara da Mecatrônica, do BCC, da Elétrica. Os caras tudo bem. Na realidade, quando a gente oferta optativa para o BCC e para o BSI, tem 3 optativas que a gente oferta. Uma só para o BSI, uma só para o BCC e uma que é compartilhada. Vocês sabem disso, né?
Mas é muito trabalhoso, cara. E quando eu oferto, não tem ninguém para dar AOC daí. Né? Bom, vamos lá. Tranquila essa história de hierarquia de memória? Ou seja, a gente pegou aquele bloquinho da memória da arquitetura von Neumann e detalhou ele. Mas vocês percebem que tem um monte de coisa por trás ainda que a gente vai detalhar numa aula específica sobre hierarquia de memória. Uma outra abstração que é muito importante é a abstração da linguagem de montagem. Vocês sabem qual é a diferença de linguagem de montagem para linguagem de máquina? Gente, me dá um segundinho que meu filho tá chorando. Ô, Ângelo! Desculpa, pessoal, eu tenho um filho de 2 anos e aparentemente ele tá fazendo birra porque quer acabar assistir Patrulha Canina com ele. Vocês estão aí? Eu perguntei para vocês qual é a diferença de linguagem de montagem ou assembly para código de máquina. Alguém sabe? A linguagem de máquina é só binário. E assembly é isso aí que está na tela, né? Por que a gente não... É isso aí que a gente vai gastar metade do semestre fazendo só isso aí. Fiquem tranquilos, pessoal. Eu não vou falar para vocês, façam um programa que faz tal coisa. A gente vai fazer os programas juntos. Antes de eu falar para vocês, façam um programa que faz tal coisa. E eu sou um firme acreditador no fato de que a gente deveria ver o exemplo difícil, não o simples. Então a gente vai fazer as coisas difíceis juntos e eu vou passar para vocês fazerem sozinhos algumas coisas ligeiramente mais simples. Então, não desiste da disciplina depois da P1, como a maioria de vocês faz. Daí você vai ver. Não, a gente vai estudar Assembly, mas por que a gente vai estudar Assembly? Porque ele vai permitir para a gente entender como é que um processador deve funcionar, ou seja, a arquitetura do processador. Eu posso explicar para vocês como é que o processador foi especificado, teoricamente. É infernal e vocês não aprendem nada. Quando vocês aprendem o assembly da arquitetura que a gente está tentando aprender, vocês entendem intuitivamente como é que a arquitetura funciona. Vocês pegam a semântica da arquitetura. Com isso em mente, a gente pode construir o circuito elétrico do processador. Que é o que a gente vai estar fazendo na disciplina, na última parte da disciplina. Então, a diferença de linguagem de montagem, que é em português para assembly, e código de máquina, é a seguinte. O computador, ele é uma máquina digital, ou seja, ele só entende zeros e uns. Então, se você quer passar uma instrução para o computador, se você quer passar uma configuração para o processador, você tem que falar para ele em nível de zeros e uns. Só que para a gente listar 32 zeros e uns em sequência e associar um significado a esses 32 zeros e uns que compõem uma instrução do nosso assembly é extremamente suscetível a erro. Imagina, por exemplo, se eu quero somar o que está no registrador S1 com o que está no registrador S2 e pôr no registrador S0. Sabe como é que vai ser o código assembly disso? Eu vou falar para vocês. Vai ser assim, ó. 000000 1 00001 1000010 10000 0000 100000. Imagina se você tivesse que programar um computador assim. Ia ser infernal. Você se sente basicamente um droid, né, cara? Só faltou um Jedi pra te cortar no meio com... Isso é código de máquina. É isso que o computador entende. Só que, e quando o computador, na época do von Neumann, o EDVAC, ele era programado desse jeito. Daí o pessoal falou assim, não, pera lá, isso aqui é coisa de louco. A gente tem que poder simplificar um pouco a nossa vida.
Daí eles inventaram o assembly, a linguagem de montagem. Você pega essa instrução aqui, por exemplo, ó, add T1, S3, S3. Eu sei que ela não faz sentido para vocês agora, mas o que ela vai fazer é pegar o que tem no registrador S3, somar o que tem no registrador S3, e colocar a soma dele, ou seja, é a mesma coisa que multiplicar S3 por 2, né? E vai colocar esse resultado em T1. Professor, o que é S3? O que é T1? Calma. Quando a gente começar a programar assembly, eu vou falar isso para vocês. Isso aqui é inteligível, você entende isso aqui. Agora, se eu falar para você 000000, 10011, 10011, 01000, 00000, 1000000, qual dos dois que é mais fácil de entender? Você fica com a assembly, mesmo a assembly sendo infernal, concorda? O jogo da velha é um comentário. Tudo que está depois do jogo da velha é um comentário. Tá? O nosso objetivo... Não, tem uma instrução que chama mul. A gente faz multiplicação em assembly, sim. É que eu queria multiplicar por 2. É mais rápido eu somar 2 vezes o registrador do que eu multiplicar ele efetivamente pela constante 2. Exato. E vai ficar claro nessa disciplina porque é mais rápido para vocês. É por isso que eu fiz desse jeito. Mas a semântica desse programa aqui, ela não é importante agora. Quando eu coloquei esse programa aqui para vocês, é para vocês verem qual é a cara de um programa em assembly. Você percebe que eu tenho uma instrução por linha? E olha o programa em C. Esse é o pseudocódigo, né? Ele é bem menor do que em assembly, não é? Então, o assembly ele foi criado para a gente poder especificar os nossos programas de uma maneira mais palatável para o ser humano. A gente entende melhor letra e número do que 0 e 1. Mesmo assim, assembly é muito verbose, é muito literal. Sabe quando o professor de IPC fala para vocês que programar é que nem uma receita de bolo, que você tem que listar sistematicamente todos os passos da execução do seu programa? Ele cantou essa lenga-lenga para vocês, não cantou? Ele cantou isso para vocês, não cantou? Ele tá falando a verdade, só que ele não tava usando a ferramenta certa para convencer vocês. Quando vocês verem como é que o programa é executado de verdade em assembly, aí, meu amigo, você vai entender que você tem que listar sistematicamente exatamente tudo que você quer que o computador faça. Porque embora um computador seja uma máquina muito complexa, inacreditavelmente genial, ela é ao mesmo tempo extremamente literal, extremamente burra. Ela faz única e exclusivamente o que você manda ela fazer. Mas uma parte interessante do assembly e do código de máquina é o seguinte: existe uma correspondência de 1 para 1 de uma instrução em assembly e de uma sequência de bits em código de máquina. Só tem um jeito de você traduzir uma instrução em assembly para código de máquina. Agora, se você tem uma instrução em C, ela pode ser traduzida de mais de uma forma para assembly. E por que existem as linguagens de alto nível, como C, Pascal, Basic, Java, Python? É a mesma história. Programar em assembly, embora seja 10.000 vezes mais palatável do que programar em código de máquina, ainda é muito perto da máquina. Ainda é muito literal. É pouco expressivo. Por isso que a gente chama essas linguagens que eu citei de linguagens de alto nível. Elas abstraem um monte dessa complexidade, dessa necessidade de ser literal, te deixando se concentrar no problema e não na ferramenta em si. Entenderam?
Oi. Uhum. Exato. Isso, o assembly, ele é específico do processador, da arquitetura do processador. O assembly é a parte da arquitetura que o programador tem acesso. Por exemplo, você pega o processador ARM do seu celular e o teu i7 no teu PC. Eles têm o mesmo assembly? O que você acha? Eu não estou esperando que você me dê uma resposta. Não, a notação é diferente. A notação é diferente. Esse código que vocês estão vendo aqui é um assembly muito parecido com o que vocês veriam no celular de vocês. Só que ele é bem diferente do assembly que você vê no seu PC. Não. Não, o assembly que a gente vai usar é o assembly da arquitetura MIPS, que é tipo o ancestral da arquitetura ARM, que é a mais utilizada hoje em dia. Não, você está falando em termos de a gente vai programar e quer rodar nossos programas, a gente vai usar uma ferramenta que chama MARS, MIPS Assembler and Runtime Simulator. É melhor. O que a gente não quer é gastar tempo com configuração de hardware, com cross-compiling. A gente não quer nada disso. A gente quer se concentrar em qual é a semântica desse negócio. Porque isso vai dar pra gente uma visão de como é que o processador funciona. Quando a gente estiver suficientemente bem em termos de entendimento de como o processador funciona, daí a gente vai falar assim, calma lá, vamos construir um então que atende essas regras. Parece que eu tô contando vantagem, né, cara? O Abdala tá falando isso, mas nós não vamos fazer nada disso. Eu garanto pra vocês que eu já faço isso há mais de 10 anos e a gente vai fazer exatamente isso que eu tô falando. Não. A Intel, lá na década de 80, ela criou uma arquitetura que ela chamou de x86. Já ouviram falar disso? Então, quando ela lançou o processador 8086, essa arquitetura foi criada. E o 8086 era um processador de 8 bits. Depois saiu o 286, o 386, o 486, o Pentium, o Celeron. Foi tendo vários processadores da Intel. Todos eles seguem a mesma arquitetura. Porque uma das características importantes da arquitetura Intel é a retrocompatibilidade. Se eu escrever um programa para o 8086, ele tem que rodar no meu i7. Entenderam? Ele é, mas ele é baseado na arquitetura MIPS. Não é, o assembly não é igual. Mas vocês vão perceber que existe uma filosofia por trás de como esse programa é construído. Esses programas são construídos e executados. Essa filosofia é muito importante. A filosofia de como um programa roda na arquitetura MIPS, na arquitetura ARM, na arquitetura M1 é diferente da filosofia do que um programa roda na arquitetura Intel. A arquitetura Intel é pré-fixada. A arquitetura Intel usa a ideia de acumulação. A arquitetura Intel usa um tamanho variável de instruções. Ou seja, uma instrução pode ocupar 1 byte ou 200 bytes, dependendo da complexidade da instrução. Isso permite, por exemplo, que você faça um add na arquitetura Intel, em que um operando está no registrador e o outro operando é um índice num array. O outro operando é um ponteiro na memória. Ou você tem uma operação duplamente infixada, que é um add de 2 posições de arrays.
Na nossa arquitetura não tem nada disso, ela é simples, ela é atômica. Todos os operandos têm que existir registradores. Então, se você pegar um programa em assembly equivalente, tá? Você pega um código em C e traduz para assembly do x86 e para assembly do MIPS. O programa vai ficar mais extenso no assembly do MIPS, só que ele roda mais rápido. É muito mais simples, porque a complexidade da arquitetura Intel, ela deriva do fato de que ela é uma arquitetura que ela cresceu ao longo da história da evolução dos processadores na Intel. E você quer comparar um processador de 8 bits com um processador de 64? Ele roda milhões de vezes mais rápido do que o primeiro. Então, não é comparável, mas eles se mantêm retrocompatíveis. Não, um processador atual, por exemplo, um i9, ele é milhões de vezes mais rápido do que o IPv6. Pega o processador mais moderno da Intel, que é o i9. Ele é milhões de vezes mais rápido que o 8086, um dos primeiros processadores da Intel. Mas eles são compatíveis. Você tem que pagar um preço por essa compatibilidade. É por isso que a gente não estuda arquitetura Intel, porque ela só serve para os processadores Intel, que é menos de 10% dos processadores em uso hoje em dia no mundo. Tá? Daí, o próximo nível de abstração é a ISA. A ISA, que é um péssimo nome, significa Instruction Set Architecture. Ela define como é que o processador deve funcionar. E parte do funcionamento dele são as instruções, mas tem outras regras no jogo. Sobre quais tipos de dado o processador pode operar. Você vai ter que falar explicitamente quando está especificando sua arquitetura, se você vai dar suporte à aritmética inteira, aritmética real, aritmética natural. Vocês lembram dos conjuntos de números naturais, inteiros e reais? Fazer uma soma com números naturais é diferente de fazer uma soma com números inteiros, que é muito diferente de fazer uma soma com números reais. Você vai precisar de circuitos digitais diferentes para cada um desses tipos de soma. Então a arquitetura tem que especificar quais são os conjuntos de numéricos que ela vai operar sobre. Ela vai especificar como que as instruções vão ser codificadas na memória. Ela vai especificar como que você pode, um periférico de entrada e saída pode interromper o processador. Daí continuando essa ideia de níveis lógicos, a gente tem um nível digital, que é, tá vendo? Isso aqui é um somador. E aqui está um nível elétrico, que se constrói a porta OE, não e OU usando portas lógicas. Beleza? E a gente para aqui. O que a gente vai começar a fazer na aula que vem? A gente vai começar a discutir a ISA da arquitetura x86. Antes de eu fechar a aula, eu quero discutir isso aqui com vocês. Ó. Esses 3 tópicos aqui. Ó. Origem e motivação da arquitetura CISC, razões para a manutenção da CISC e origem e motivação da arquitetura RISC. Isso aqui é informação geral, eu não pretendo cobrar na prova, mas vale a pena vocês escutarem. Vocês me dão 5 minutinhos? Sim. Então é o seguinte, o que significa CISC e RISC? CISC significa Complex Instruction Set Computing. RISC significa Reduced Instruction Set Computing. Beleza? Esses são termos que são usados de maneira errônea várias vezes. Então eu vou contar uma historinha aqui para vocês. A Intel criou o 4004, vendeu para os japoneses, comprou de volta, em cima dele fez o 8008, depois fez o 8080 e fez o 8086. Quando ela criou o processador 8086, esse processador ele foi criado sobre um conjunto de regras, não é? Tem que ser. Mas ela especificou as regras antes de construir o processador? Não, ela fez tudo isso meio que junto, sabe? O processo de especificação de uma arquitetura não era claro naquela época.
Era o nascimento dos processadores. Mas o 8086 foi um sucesso. Ele foi usado no Altair, ele foi usado em ele deu origem a clones. Por exemplo, tem um clone do 8086 chamado Z80. Vocês já ouviram falar desse processador? E se eu te falar que em que contexto que você ouviu falar do Z80? Você sabe aonde que o Z80 foi usado? O Z80 é o processador do Atari, que é o mesmo processador que você usou no Master System. Vocês já ouviram falar desses videogames? O Atari 2600 usava o Z80. E ele era um clone do 8086. Daí quando a Intel estava com o 8086 nas mãos dela, ela falou, calma lá, nós temos alguma coisa muito específica aqui. Muito rica, muito interessante. Isso era década de 80, cara. 20 anos antes de vocês nascerem. Daí a Intel pegou e criou a arquitetura x86. Esse X eles colocaram porque era legal. Provavelmente porque você usa um 0x para representar número hexa. Lembra que esse povo que trabalha com computação é tudo meio estranho, certo? Então, eles nomearam a arquitetura de x86, por causa que era a arquitetura do processador 8086. Só que os processadores continuaram evoluindo. Logo, eles podiam construir um processador muito melhor que o 8086. Eles puderam construir o 286, o 80286. Qual era a vantagem do 286? O 8080 era de 8 bits, o 8086 era 16. O 80286 também era 16 bits. Ou seja, os registradores tinham 16 bits. Só que logo que eles lançaram o 8086, aí fizeram o PC usava o 8086, programas começaram a ser escritos. Quando eles estavam para lançar um novo processador, eles puderam construir um novo processador com a tecnologia disponível na época, eles tinham esse problema. Se eles lançassem um novo processador que não fosse capaz de executar os programas escritos para o processador antigo, existia uma grande chance do processador não ser adotado. Pensa, você está vindo de um mundo sem computação pessoal. E você parte para um mundo de computação pessoal com 8086. Você cria um hype desgraçado, todo mundo escreve um monte de programa para aquilo. Aí você fala assim, olha, eu tenho um processador mais novo, mais poderoso. Só que tudo que vocês escreveram no processador anterior não vai funcionar mais. Parece uma péssima ideia, não parece? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram com que o processador novo fosse compatível com o processador anterior. Ou seja, um programa escrito para o 86 ia rodar no 286 sem problemas. Só que ia rodar mais rápido, porque o processador tinha um clock mais rápido. O processador endereçava mais memória. E aí nasceu o conceito de retrocompatibilidade, compatibilidade para trás, é compatível com o que foi feito antes. No domínio dos processadores, microprocessadores, os processadores para computadores pessoais. Esse conceito de retrocompatibilidade já existia. A IBM introduziu ele com a série 360 dos mainframes dela. Só que a Intel pagou esse preço, ela colheu um dividendo ali a curto prazo, só que ela continua pagando esse preço até hoje. A arquitetura x86 não é a arquitetura dos processadores atuais? Ah, professor, tem a x64 também. A x64 nada mais é do que a x86 para 64 bits. Porque quando os processadores passaram de 32 para 64 bits, programas começaram a ser compilados para 64 bits. Só que o programa que foi compilado para 64 bits não vai rodar num processador de 32 bits. E eles coexistiram durante muito tempo. Os processadores de 32 bits praticamente não existem mais.
mas ainda tem muito programa escrito para computador de 32 bits. Beleza? Então essa é a história dos processadores da Intel e da retrocompatibilidade da arquitetura x86. Só que daí na década de 90, dois pesquisadores, o Hennessy e o Patterson, eles eram professores de uma universidade, e eles falaram lá, calma lá, desde que os processadores foram criados, a gente aprendeu muita coisa sobre como construir processadores bons, processadores rápidos. E muitas dessas ideias não podem ser implementadas na arquitetura x86 por causa da retrocompatibilidade. Uma das coisas que acontece com a arquitetura x86 é que você tem instruções extremamente complicadas. Instruções que fazem muita coisa. Por exemplo, você tem instrução que soma um prefixo num array inteiro, num chunk de memória inteiro. Instruções que movem chunks de memória de um lugar para o outro, pedaços de memória de um lugar para o outro. São instruções que precisam de centenas de bytes para serem especificadas e que demoram milhares de ciclos de clock para serem executados. E o Hennessy e o Patterson falaram assim, não, calma lá. E se a gente tocasse um dane-se nessa tal de retrocompatibilidade e construísse um processador, uma arquitetura nova, sem ter que pagar o preço dessa retrocompatibilidade, só usando as melhores práticas de arquitetura que a gente desenvolveu nos últimos 30 anos. E eles fizeram isso. E foi o processador MIPS. Foi a arquitetura MIPS. E uma das características da arquitetura MIPS é que ela tinha muito poucas instruções. Pouco mais de 100 instruções. E daí, quando eles apresentaram a arquitetura MIPS, eles falaram que era um processador que tinha um conjunto, fazia computação com um conjunto reduzido de instruções. Ou seja, Reduced Instruction Set Computing. Em contrapartida, os processadores retrocompatíveis da arquitetura x86, da arquitetura 68000 da Motorola, que era usado nas Apples, eles eram complexos. Eles faziam computação com um conjunto complexo de instruções. Complex Instruction Set Computing. Então o termo CISC foi criado retroativamente para dar nome para uma coisa. Porque a arquitetura 68000 e a arquitetura x86 elas já existiam. Elas eram chamadas CISCs? Não, elas eram computadores. Quando uma coisa nova foi criada, e essa coisa nova tinha a característica de usar um conjunto reduzido de instruções, o que já existia precisou de um nome, e daí eles chamaram de complexo. Engraçado que complexo normalmente a gente associa com bom, né? Mas nesse caso é exatamente o contrário. Por que a gente mantém a arquitetura CISC até hoje? Alguém tem alguma ideia? Por que a Intel não fala assim, não, esses caras estão certos? Essa retrocompatibilidade já deu o que tinha que dar. Vamos tocar um dane-se e vamos partir para uma arquitetura melhor. Por que eles não fazem isso? Não. Porque tem muito... Oi? Não é porque tem muita coisa escrita para essa arquitetura. Muita gente depende dela. E o custo de você substituir completamente é muito grande. Por que a arquitetura RISC encontrou uma seara tão rica e tão hospitaleira na plataforma móvel, nos smartphones? Porque era novo, não tinha nada escrito para aquilo. Tudo teve que ser feito do zero. E se é um fresh start, aí tu pode usar o que existir melhor. Agora, olha um dado engraçado para vocês. Então, a arquitetura RISC ela é realmente muito melhor. Como é que a Intel manteve a arquitetura x86 competitiva com a arquitetura RISC? Os processadores MIPS. Sabe o que ela fez? Ela tem um core de instruções RISC.
Os processadores modernos da Intel têm um core de instruções RISC. Essas instruções mais simples, elas são todas RISC. Quando você busca a instrução, você vê, essa instrução faz parte do subconjunto de instruções RISC ou não. Se ela fizer, você executa como se fosse um processador RISC. Se não, ela ativa o resto do processador legado. Assim você mantém a retrocompatibilidade, mas ainda ganha todos os benefícios dessa arquitetura de conjunto reduzido de instruções. Exato! Os processadores da Intel hoje em dia, eles são CISC ainda, porque eles mantêm o conjunto legado de instruções. Mas o grosso é rodar instruções novas, as instruções RISC. É que nem quando tu vai dirigir, então você tem um carro híbrido, você vai fazer uma viagem, você vai abastecer ele com gasolina ou com álcool? Com gasolina. Agora você vai andar dentro da cidade, você abastece com gasolina ou com álcool? Depende, qual que está mais barato? Qual que está mais barato considerando o rendimento da gasolina, aquela multiplicação de 0,7. Tu vê... então... Mas tu vê qual que está mais barato e abastece. Essa é a lógica. Aí de vez em quando tu põe gasolina, só anda no carro para dar uma limpada no motor. É a mesma coisa com os processadores da Intel. Você vai rodar uma coisa velha, tu usa o conjunto antigo de instruções. Tu tá rodando um programa novo, recentemente escrito, esse programa provavelmente vai ser compilado usando o conjunto reduzido de instruções. E boa parte do processador vai ficar inativo. É por isso que um dos subsistemas mais importantes dos processadores modernos é o subsistema de gerência inteligente de alimentação. Você só alimenta as partes do processador que você precisa quando você precisa dela. Senão, fica um circuito desligado para não consumir energia. Não esquentar. Beleza, pessoal? Então, na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a discutir a arquitetura ISA, a ISA do MIPS. E a gente vai começar, eu vou apresentar o Mars para vocês e a gente vai começar a escrever nosso primeiro programinha. Beleza? E assim, ó, essas aulas do Assembly, era bom que vocês não perdessem elas. Se vocês não conseguirem aparecer para assistir a aula, assistam a aula gravada, pelo menos. Porque ela é construtiva. A gente vai começar fazendo coisas muito idiotas e antes da P1 a gente vai estar fazendo uns programas hardcore. Beleza? Incrementalmente mais complicado. Não vamos fazer nada disso. Eu não estou querendo transformar vocês em exímios programadores de Assembly. Eu quero que vocês entendam os mecanismos do Assembly suficientemente para vocês entenderem a ISA do MIPS. Quando a gente chegar nesse nível, a gente pode construir o processador. Beleza? Alguma pergunta, seres? Ah, ótimo. Eu upei eles no YouTube como vocês pediram. Tirando esse que eu tô gravando agora, que eu vou upar depois. Então, se você entrar no YouTube, vai ter o canal do professor. Nunca pensei que eu ia virar youtuber, cara. Vou entrar aqui. Seu canal. Vou pegar o link. Vou colar aqui no chat geral da disciplina, tá? Aí, olha ali. Se vocês entrarem nesse link aí, vê se funciona, pessoal. Vai ter uma playlist que é GBC 046. Não, GSI 013. Entrei no... Ah, não é mesmo. Sabe o que o seu professor fez? Ele mandou uma mensagem para um aluno aqui. Muito Zé. IPs, GSI 013. Perdão, Seres, olha aqui, ó. Agora deve ter ido. Foi? Se você entrar, tem um playlist que é GSI 013 2022. Somos nós. Aí vocês entrarem,
Lá estão os dois vídeos, da primeira e da segunda aula. Vocês conseguiram acessar aí? Então tá, assim que terminar a aula, eu coloco o vídeo lá pra vocês, tá?